endógena aumenta a pressão? Ótima pergunta, né? Assim, acho que a gente tem que entender como que você está aumentando a pressão de forma endógena, né? Então, supondo que você está aumentando sua produção de testosterona, se você fizer isso com clomifeno, por exemplo, aumenta. Aumenta porque aumenta a resposta estrogênica, né? O clomifeno, ele é uma molécula de estradiol modificada para ir lá, conectar no receptor de estradiol, enganar o nosso corpo de que tem estradiol, mas ele não tem essa ação. E aí, o que o corpo faz, né? Quando você engana ele que não tem estradiol, ele vai lá e produz uma cacetada de testosterona. E o problema é que quando você faz isso, você aumenta a produção de estradiol também. E o estradiol, ele é agonista do sistema renina-angiotensina-aldosterona que faz você aumentar a pressão arterial. Então, sim, vai aumentar a sua pressão arterial. Se você, por exemplo, usar clomifeno, pensando que o clomifeno é a sua forma endógena de produção de testosterona. Agora, Pedro, tem outras formas, né? No fitoterápico não aumenta a testosterona, né? O que aumenta a testosterona é você dormir bem, né, e ter uma alimentação que não te cause resistência insulínica. Essas são as únicas formas de você melhorar a testosterona. E dormir bem tem uma relação resistência insulínica de duas formas, né? Primeiro, o fato de você dormir melhor vai melhorar a sua sensibilidade à insulina. E segundo, porque você dormindo melhor, você produz menos cortisol. O cortisol deixa de inibir o eixo hipotálamo-hipófise, que vai fazer a produção de testosterona também, né? Às vezes, o clomifeno ele aumenta a pressão mais do que a própria testosterona, se você for utilizar, né? Porque não necessariamente você vai aromatizar a testosterona, isso depende de uma série de fatores, né? Mas o clomifeno ele é uma molécula de estradiol modificada, né? Ele vai aumentar a produção de estradiol, e aí a coisa vai ficar um pouco mais complicada. E aí que é interessante, né? A testosterona ela vai se tornar estradiol com mais facilidade quando? Quando a gente está sob estresse, sobre demanda muito grande, né? Porque aí aumenta o cortisol, e o cortisol aumenta o que é a aromatização, que é a transformação de testosterona em cortisol, tá? Isso quer dizer o seguinte, que não basta você usar uma droga ou usar uma medicação. Se você não cuidar do que é o seu estilo de vida, se você não cuidar, nesse caso, por exemplo, da como você reage à sobrecarga, você com certeza não vai estar numa condição. O mais importante evidentemente que a gente avaliar a nossa pressão arterial, né? Então você tem dois números lá, um grande e um pequeno, ou um grande e um menor, 13/8, por exemplo. O 13 é a pressão sistólica, quando o coração ele aperta e impulsa o sangue para frente. A pequena, ela é a pressão diastólica, quando o coração está enchendo. Em geral, quando a gente fala em exercício, tá, a pressão sistólica ela vai subir, porque isso é uma adaptação ao exercício. Tá? Agora, a pressão diastólica não pode subir. Se você treina e a pressão diastólica sobe, isso quer dizer que teu coração ele não está adaptado ao exercício. Como que a gente descobre isso? A gente descobre fazendo um outro exame cardíaco, que eu não falei para vocês, né? Que é ou a ergospirometria, que é o melhor deles, ou o teste de esforço. Tá? Então, eu tinha falado para vocês do eletrocardiograma, né, para detectar síndrome do QT longo, síndrome de Brugada, síndrome de Wolff-Parkinson-White, hipertrofia miocárdica e, e displasia arritmiogênica do ventrículo direito. Beleza? Vocês entenderam isso? Falei para vocês avaliar sua pressão arterial, então se o número pequeno desse maior que 80, se você tivesse uma frequência de repouso maior do que 80, também que você deveria procurar um cardiologista ou um médico do esporte. Né? E aí, a gente tem exames para avaliar o que é a nossa aptidão para o exercício, aptidão cardiovascular para o exercício. Bom dia, Twitch. Bom dia, Brilsat.
Cara, nenhuma das duas sua é boa, então essa resposta e esse vídeo é para você, meu. A gente tem que avaliar o que é aptidão ao exercício. Então a gente pode pedir um teste de esforço, né, que é simplesmente uma esteira que vai aumentando a inclinação e a velocidade. E você vai avaliando um eletrocardiograma, você vai para ver se tem alteração elétrica do coração, você vai avaliando pressão e vai avaliando frequência cardíaca. E depois você monta um gráfico, e aí um dos itens desse gráfico, ele é justamente a variação da pressão arterial diastólica, né? Como é que ela se comporta com o exercício. E num coração saudável, essa pressão diastólica, essa pressão menor, ela tende a baixar. Então, você começa, por exemplo, 13/8, e por mais que essa 13 vá para 16, por exemplo, o 8, o ideal é que ele não mude, ou que ele caia para 7, por exemplo. Então, isso é um coração bom, né? Isso é adaptação ao exercício, quando você tem queda da pressão arterial diastólica induzida pelo esforço. No caso da ergospirometria, ele é um exame mais completo, porque ele te dá o consumo máximo de oxigênio. E ele é muito importante para o médico do esporte, por exemplo, para programar, né, qual que é a frequência. Sabe o que eu vejo hoje? Eu vejo hoje que a gente se congratula, a gente se presenteia tão frequentemente com coisas rápidas, né, que boa parte de nós ficou fraco a frustração, né? Então, eu vou lá, eu fico me congratulando ou com comida, ou com mesmo telefone celular, né? A gente fica dopamina, 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 dopamina. Aí quando você precisa de uma coisa que necessita de serotonina, que necessita de que teu cérebro produza serotonina, que teu cérebro produza noradrenalina, aí você não consegue. Então eu acho que é uma é um custo que a gente tem de como a estrutura da nossa vida está hoje. Então existe muita facilidade para você poluir tua cabeça, né? Por exemplo, o quanto aumentou, por exemplo, disfunção erétil e disfunção sexual em homem, porque, meu, pornografia virou, sabe, a galera consome, acho que nunca foi tão consumido pornografia. E a forma que você trata a sua mente é o que define a sua capacidade. Então, por exemplo, se você não está acostumado a ler livro e estuda tudo tentando ver vídeo do YouTube, a hora que você precisar ler um livro, você não vai conseguir. Se você está acostumado a ver pornografia, a hora que você tiver uma situação onde você tem que criar uma relação com uma pessoa, né, e criar uma conexão com uma pessoa para você ter uma relação, para dali vir uma intimidade, você também não vai conseguir. E não tem tadalafila que segure. Então essa mistura de como que eu diria para você? Essa mistura perigosa de artifícios falsos, associado com recuperação, com satisfação rápida, com dopamina barata, ela é um problema muito grande, né, para a gente lidar quando a gente fala de necessidade de mais resiliência para você fazer uma coisa a mais longo prazo, né, que nem fazer uma prova de residência, né? Então, isso com certeza. Resistência insulínica é um dos principais fatores para o seu peso não cair. E por isso que a gente fala, né, ter cuidado com aquilo que você também faz, né, que você acha que não tem diferença. Ah, mas é só um isso, é só mais um aquilo.
Quando você aumenta sua resistência insulínica, porque você resolve, sei lá, comer um bombom no meio da tarde, essa resistência insulínica ela fica alta até a próxima refeição. Aí, em vez da próxima refeição ser uma coisa que te alimenta, ela alimenta a resistência insulínica. E você, em vez de ganhar massa muscular, você ganha gordura. Esse é o problema. Meu peso depois de um mês de treino, todos os dias, não baixou nada e deu uma aumentada. Então pode ser que você tenha desenvolvido massa muscular, né, Carol? O problema é que você está avaliando o seu físico pelo peso, você tem que avaliar pela qualidade. Né? Então, em primeiro lugar, se você não está fazendo dieta, está fazendo treino, dificilmente você vai perder peso, né? Porque a alimentação da gente, ela sempre tende a ser hipercalórica. Né? Quer dizer, você está engordando, só que você está engordando devagarzinho na sua vida. Aí você começa a fazer musculação, você começa a segurar mais massa muscular. Acontece o peso, aumenta. Agora, qual é o problema da avaliação? Quando você olha para o seu corpo, você quer pesar ele para ver se ele está bom, é a mesma coisa que você ah, pegar um saco preto de dinheiro e aí você fala assim, ter querer pesar para saber quanto dinheiro tem dentro. Né? Pode ter nota de R$ 2, pode ter nota de R$ 5, pode ter nota de R$ 100. Se você tiver 1 quilo de nota de R$ 100, você tem um dinheiro. Se você tiver 1 quilo de nota de R$ 2, você tem um dinheiro completamente diferente. Né? Então, o físico é essa mesma lógica. Né? Não adianta você pesar, você tem que fazer a avaliação física, que é uma avaliação visual. Né? Aí você fala, mas tem a bioimpedância. Cara, quando a gente fala de precisão, né, é dobro. Então, você treina todos os exercícios até a falha. O exercício seguinte que você vai fazer, por exemplo, você fez o primeiro exercício do treino até a falha. O exercício seguinte você já vai fazer ele com menos capacidade de realização de trabalho que você faria. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer que o seu treino, em vez do trabalho ele aumentar, o seu trabalho cai. Você não está treinando, você está se cansando. Né? É a mesma coisa que falar para você o seguinte, é mais importante o esforço que você faz do que a distância que você chega. Aí você fala, eu vou correr a Avenida Marquês de São Vicente. Só que aí você dá um pique, cara, usando todo o seu gás, aí você consegue, sei lá, passar à frente do CT de São Paulo a milhão. Aí você cansa na outra, como é que chama? Na outra esquina. Só que como você continua andando, você acha que aquilo está fazendo efeito. Não, não está. Então, ruim. Tá muito pior do que você está colocando aqui. Né? Fisiculturismo limpinho, utopia. Ou soberba dos três. Que viagem foi aquela no Monster? Não, Jean, não é fisiculturismo limpinho, não é isso que a gente está falando. Eu acho que você entendeu errado. Eu acho não, você entendeu errado. Né? A questão é, se a gente não criar um limite para tamanho, a gente vai ter muito abuser. Né? E outro dia eu vi um corte, eu não sei de quem, que o cara estava falando que ele tomava 1 grama de testosterona por semana e que isso não era abusar. Isso é abusar muito. Né? 1 grama de testosterona por semana é 4 Doratestoon por semana. Você não tem nem lugar para aplicar. Você vai aplicar nas duas bundas, nos dois ombros. E aí? Onde você vai aplicar a semana que vem? Né? Então, a régua que muitos têm usado tá muito errada. Né? E ninguém falou de fisiculturismo limpinho. Mas a gente está falando de casos, por exemplo, como o do Chris Bumstead. Né? Se você segue fisiculturismo mesmo, você segue o Sebum. Né? E o Sebum, ela é uma... Ele ganhou tudo que ele tinha que ganhar, agora ele ajustou o treinamento dele e ele está com um físico tão bom quanto ele estava competindo. Ele está vivo. Se para você a vida do desconhecido não conta, né, porque você apagou completamente o que são as pessoas que morrem nisso, assim, morre com físico ruim. Né? O cara chega com físico ruim, porque ele se entupiu de droga e morreu. Né? Com físico ruim. Não é que ele virou Mr. Olímpia. Né? E você está descartando essas pessoas? É isso que a gente está pensando. Né? Você está falando de uma pessoa específica que estava com um ganho de massa muscular muito grande e que uma série de gente estava avisando que a coisa que não estava dando certo. Né? Ale Fassolini e Ale, beleza? Então, já, eu acho que primeiro, você está muito emocionado, você tem que desemocionar, né?
A viagem do Monster, eu acho que algumas pessoas compartilharam com você, mas a resposta que eu tive do Monstercast foi muito positiva, né? O pessoal parou para pensar que eles estavam olhando. Agora, criança de segunda série que xinga, chora, bate o pezinho, isso aí sempre vai ter, né? É esse comportamento aqui que você mostrou aqui na pergunta, né? Esse deboche, essa precipitação de conclusão, né? Isso não é coisa de uma pessoa adulta, né, meu? Grande Bruno Borelli. E aí, Brunão? Então, o que a gente tem que ver é o bom senso, né? O problema do fisiculturismo, um deles, é que ele sempre foi muito artesanal. Então, a pessoa põe as coisas na cabeça dela e sai fazendo, né? Sai fazendo, achando que tá tudo certo. Que nem o cara que falou lá que 1 grama de testosterona por semana não era abuser. Pô, né? Lógico que é. Você não vai morrer, tipo, em uma semana. Mas, cara, depois de alguns meses você fazendo isso, você vai ficar com uma vida muito ruim. Muito ruim, né? E você vai morrer de um jeito muito ruim, né? Você vai morrer de cama, todo ferrado, com rim ferrado, coração ferrado. Não faz sentido isso. Então tem que acalmar um pouquinho, né? Tem que parar de bater o pezinho e tem que botar a cabeça no lugar, né? Todo mundo gosta de fazer o que quer, né? Isso daí é o viés da preferência, né? Ah, isso tá certo, por quê? Ah, porque as vozes da minha cabeça falaram que são assim. Se viver assim é muito fácil, né? Eu perdi meu pai ano passado, tem algum conselho? Me afundei em dívida. Nossa. Eu acho que o conselho que eu te dou, como alguém que também perdeu alguém muito querido, é não pense que você vai esquecer a dor. Não pense que você vai esquecer a pessoa. Não pense que a lacuna que foi criada ela vai ser fechada. Ela não vai ser fechada por nada, por ninguém. Você vai sentir a falta dessa pessoa até o último minuto da sua vida. E muitas vezes a gente fica ansioso para parar de sentir dor, para parar de sentir ausência, para parar de sentir a saudade. Não gaste o seu tempo fazendo isso. Não gaste sua energia fazendo isso. Ah, pensa que você tem que arrumar uma forma de possuir essa pessoa dentro de você, para que de alguma forma você se sinta acompanhado. Eu te mostrar uma coisa. Aqui é a minha malinha. Ela tem o meu essencial do dia a dia. Minha carteira, minhas coisas, né? Telefone. Na minha malinha, eu carrego isso daqui. Isso daqui são as sutras sagradas. Era o que minha mãe rezava todo dia. É engraçado que a religião em casa era muito curiosa, né? Meu pai é ateu, a família da minha mãe é espírita kardecista, eu fui batizado na igreja católica e a minha mãe era, cara, era da Seishonoye. E minha mãe todo dia ela lia a Sutra Sagrada, todo dia. Eu acho que eu sei isso daqui, cara, quase tão decor quanto o Pai Nosso. E todo dia eu abro eu leio um pedacinho e eu escuto a voz dela dentro da minha cabeça. Como você perdeu seu pai, o que eu acho que você pode fazer? Pega alguma coisa que você fazia com ele, ou que você lembra dele fazendo, carrega com você, cara. Acho que é o jeito mais, sei lá, mais rápido, Paulo Felipe, de você conseguir equilibrar alguma coisa, assim. Tá? Eu não posso te falar o que fazer, assim, ó, tal coisa vai dar certo. Posso te falar o que deu certo pra mim. Isso deu certo pra mim e a gente... É que a coisa não anda, né? Me ajuda pra aprender. Nossa.
Tinha uma época que o pessoal ficava me chamando no Instagram para pedir patrocínio para começar a treinar, porque ele queria ver se ele ia competir, né? Quer dizer, de onde essa pessoa saiu, cara? Ah, aposta em mim, eu não te dou garantia nenhuma e foda-se. Gente. E o problema é que assim, a pessoa ela acha que aquilo tá certo. Miguel Seide mandou uma picareta para nós trabalhar. É, tem que entregar isso pro Wesley. Arrumar um trabalho para ele. Ah, você quer comprar um computador? Vai lá, filho. Trabalha. Paty Luxemburgo, oi, doença de Graves em tratamento. Qual seria uma boa suplementação? Não tem resposta para isso, né, Paty? A suplementação ela é feita de acordo com a pessoa, não é de acordo com a doença. Fausto, então boa geografia para você, tudo de bom. Fica firme, né? Vai dar tudo certo. Doutor Davi, ele mandou aqui, investir na planta. Não, é só investir na semente, né? Ou investir na promessa da semente que vai vir da planta. Não, não é assim que funciona. A gente, cara, 2008, né? Como que eu fiz tudo sozinho, competi, peguei minha colocação, saí em 3 capas de revista, para aí uma empresa falou assim, ah, eu acho que a gente podia fazer uma parceria. Né? Hoje o pessoal não tem nada, não fez nada, não sabe nem como fazer, já quer o patrocínio. Você não acha que tá fácil demais? Está muito fácil, né? Conselho para um jovem de 17 anos que não sabe ainda o que vai fazer. Conheça coisas, né? Acompanhe seu pai, vai ver o trabalho do seu pai, acompanhe sua mãe, vai ver o trabalho da sua mãe. E assume uma responsabilidade, né? Por quê? Porque às vezes, Kaique, ou Caices 007, a gente só aprende a nadar quando a água bate na bunda, né? Às vezes você está protegido demais, meu amigo. Tá muito fácil. O senhor acha que nutrição hoje em dia está valendo a pena? Phelps, tudo que você faz porque você gosta vale a pena. Agora, se você está falando aquela pergunta clássica, ah, nutrição dá dinheiro? Cara, tudo que você faz porque dá dinheiro, que não dá dinheiro, você acaba se fudendo. A verdade é essa. Porque a pergunta é, você é capaz de fazer com excelência aquilo que você não gosta só porque você acha que vai te trazer dinheiro? E por que isso é importante? Porque nada traz dinheiro imediatamente. Isso quer dizer que você tem que gostar do que você faz, porque aí você vai fazer bem feito, apesar da frustração de você não estar ganhando dinheiro com aquilo. Compreende? Por que você tem que gostar de alguma coisa que você vai fazer? É para vencer a frustração de você não ter a recompensa que você quer. Cara, eu fui ter condição de sustentar uma família na medicina depois, sei lá, acho que de 10 anos de medicina. Eu fui conseguir comprar um carro. Cara, meu primeiro carro era uma BMW 325i. Só que a gente estava em 2008 e a minha BMW era de 1993. Ou seja, penso que o carro tinha 15, meu carro era adolescente, tinha 15 anos. Penso que hoje, 2026, eu compro um carro 2011. É isso, cara. Não tem jeito. Sabe? Eu lembro até quanto eu paguei na época. Eu paguei 27 mil reais. Vendi ela por 10. Você tem noção que eu me fudi? Né? Não devia ter vendido. Enfim. Então, esquece esse negócio de, ah, tá valendo a pena. Você tem que gostar do negócio, senão você vai ser um merda e não vai valer a pena. Né? Qualquer coisa. Puta, eu era Alexander, eu era lasanheiro, cara. Eu adorava essa BMW. Até hoje eu me arrependo de ter vendido. Ela era aquela 325.993, que era quadradinha e que tava com saia, porque o cara que era dono antes, ele pegou e colocou um kit de M3, né? Nossa, como eu gostava daquele carro. Eu me sentia um rei dirigindo ele. Nossa, eu tenho uma BMW. Como eu me senti importante, cara. Muito louco. Treino 5 vezes por semana é normal? Ah, Hugo, é normal, mas não é o ideal, né? Dá pra gente melhorar isso daí, cara. Dá pra gente melhorar isso daí com certeza, tá? Algumas modificações que a gente faz, principalmente na sua recuperação, né? E talvez, Hugo, uma das coisas que você precise fazer
é aumentar o seu período de descanso, porque a testosterona de 342, dificilmente ela vai sustentar 5 dias por semana de treino na pegada. O que eu te recomendaria? Ou treinaria sábado, domingo, terça e quinta, né, dando esses intervalos, né? Ou de repente treinaria 2 dias, tipo segunda e terça, descansaria na quarta, treinaria quinta, descansaria na sexta, treinaria sábado. Treinaria no máximo 4 vezes por semana. E daria pelo menos um dia de descanso para cada 2 dias de treino. Não treinaria mais do que 2 dias na sequência de jeito nenhum, Gão. Você vai ver que só fazer isso teu físico já vai melhorar. E você vai se sentir melhor também. Marina